Profeta Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8. Diz assim: Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado. O profeta Isaías, ele anuncia o julgamento de Jesus. E ele mesmo, neste mesmo capítulo, que é a quarta canção do servo sofredor, são 4 canções ao todo que Isaías proclama, profetiza a respeito do sofrimento de Jesus. Ele diz no verso 10, contudo foi do propósito do Senhor, de Jeová, torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahweh, do Senhor, prosperará em suas mãos. Mateus capítulo 26, verso 57, nos mostra o que o profeta Isaías anuncia. Mateus capítulo 26, verso 57 até o verso 68. Diz assim a palavra de Mateus: Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram 2 testemunhas que alegaram: Este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou Jesus: Não tens o que responder a estes e o que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio diante do que o sumo sacerdote lhe intimou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o declaraste, afirmou Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso
vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou! Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte ele é. Nesse momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhes desferiam tapas, vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por esta manhã e por tudo que nós podemos aprender da tua palavra. E não somente aprender, mas relembrar de tudo que Jesus sofreu por nós, pelo julgamento infame, injusto, ilícito, pelo qual ele foi condenado. Pedimos tua bênção sobre esta palavra, sobre o nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Isaías profetiza de que seria feito um juízo opressor, um juízo ilegal. E de fato aconteceu. E vários itens mostram que este julgamento ele foi ilícito. Quando hoje nós vemos pessoas sendo condenadas ilicitamente ou de forma não cabível pela lei, ela pode recorrer à justiça e ser refeito o seu julgamento. Mas no caso de Jesus, como reverter o julgamento? Às 9 horas da manhã ele estava pregado na cruz. Às 3 horas da tarde, ele rendeu o seu espírito. Eu, quando lia esse texto de Isaías, eu sempre pensava que o juízo opressor era por parte de Roma. Porque com o passar do tempo, a gente ouviu tantas vezes falar sobre Roma, sobre os opressores, sobre as atitudes de Roma na exploração, no domínio. Mas não foi Roma que condenou Jesus. Pilatos só lavrou o termo de condenação. Pilatos queria soltar Jesus. E fez de tudo para que isso se processasse dessa forma. Porque ele mesmo viu que Jesus não tinha nenhuma acusação passiva de morte. Lucas capítulo 13 nos fala do caráter de Pilatos. Pilatos era um sanguinário. Ele viu alguns galileus oferecendo sacrifícios e como ele vinha de Roma, ele mandou matar aqueles galileus e misturar o sangue deles com os próprios sacrifícios. Era inadmissível, segundo ele, que houvesse sacrifícios e culto que não fosse a César. Mas ele teve que se submeter aos princípios da religião judaica, porque a lei romana dizia que não podia surgir uma nova religião. E quando surge o cristianismo é considerado ilegal até o ano 312, quando Roma, na pessoa do seu imperador Constantino, legaliza o cristianismo. Então, por mais de 300 anos, o cristianismo sempre foi ilegal. E por causa de todos esses fatos, eu imaginava que o profeta Isaías estava falando era sobre o julgamento promovido por Roma. Mas não foi. Foi dentro de casa. Seu próprio povo. Aqueles que detinham a palavra de Deus nas suas mãos. E a representação maior deste povo, o sumo sacerdote, é quem age com leviandade, com injustiça para com o Senhor Jesus. O primeiro ato ilícito foi julgar Jesus de noite, às escondidas. Esse foi o primeiro ato.
E é interessante que as hordas inimigas, elas sempre se reúnem nos esconderijos para fazer seus atos de injustiça. Elas sempre surgem ou insurgem sem que haja clareza, transparência naquilo que fazem. E assim, levaram Jesus por preço de um traidor, Judas. Esse mesmo capítulo fala sobre esta traição e como ela se processou. A partir do momento em que Jesus é ungido na casa de Simão leproso, provavelmente era o pai de Maria, Marta e Lázaro, porque no outro evangelho de João, por exemplo, nos diz que foi na casa de Lázaro, Maria e Marta. Marta estava servindo. E aqui, em Mateus, fala que era na casa de Simão o leproso. Provavelmente era o pai desses 3 irmãos. Quando Jesus é ungido por Maria ali, com aquele vaso de perfume caríssimo, Judas se rebela contra aquele desperdício julgado por ele e passa a fazer um pacto com os sacerdotes. O que vocês me dão se eu entregar ele? Então lhe prometeram 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. José, quando foi vendido, ele foi vendido pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata. É claro que o comerciante ganhava 33,3333%, então ele aumentou lá para 30 moedas quando ele chegou no Egito. Ele não iria vender pelo mesmo preço. Eles negociavam escravos. E quando eles fazem essa proposta para Judas, a Bíblia nos diz aqui nesse mesmo capítulo que Judas procurava um momento em que podia entregar Jesus. E naquela noite, então, eles vão, os soldados, para prender Jesus. O verso 55 nos diz: naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes: lidero eu algum tipo de rebelião para que venha contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendestes. Por que vocês não me prenderam durante o dia? João já nos diz que eles estavam planejando matar Jesus, mas eles mesmos entraram em acordo que não poderia ser durante a festa, por causa do tumulto de muita gente. Então eles procuraram fazer as ocultas, os seus atos de injustiça. Hoje nós estamos diante de um país que está mergulhado numa batalha espiritual. E muita gente pensa que isso não é real, porque não tem demônios com tridentes na mão e não veem o mundo espiritual, não conseguem enxergar o que está acontecendo em nosso país. Nós estamos diante de uma batalha espiritual. Não sou eu apenas que estou falando, é dezenas e dezenas de pastores, igrejas no Brasil inteiro. Ou nós nos unimos em oração agora pela nossa nação, ou vai passar de nós essa bênção da restauração deste país. Existem profecias a respeito do Brasil que ele seria um celeiro de missionários para o mundo inteiro. Deus abriu portas e fronteiras para que brasileiros possam entrar em países onde existe uma cortina de ferro, por assim dizer, usando a analogia do período em que havia o comunismo, para que brasileiros entrem como profissionais liberais e lá estão plantando igrejas. Existe promessa da parte de Deus para o nosso país, para o povo brasileiro.
Mas o inimigo, na semelhança dos amalequitas e de tantos itas que estavam em volta de Israel, eles querem controlar, dominar, minar toda a possibilidade do reino de Deus crescer. O profeta Isaías diz que Jesus foi tirado e da sua descendência, quem dela cogitou? Nem poderia, porque João capítulo 12, verso 24, Jesus diz que se o grão de trigo fica sozinho, ele morre e ele fica sozinho. Mas se ele dá a sua vida, se ele morre de fato na terra, ele brota, ele germina e produz muitos frutos. Jesus, ao dar a sua vida por mim e por você, ele produziu não muitos, milhões e milhões de filhos de Deus. Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Paulo chega ao ponto de dizer que se eles tivessem reconhecido Jesus, jamais eles teriam matado ele. Mas havia um espírito que cegava o entendimento. E a maldade se avolumava. Em primeiro lugar, este julgamento foi injusto, porque não havia acusação nenhuma. Havia falsas acusações. Em segundo lugar, foi ilícito, porque as leis, nem as leis judaicas e nem as leis romanas permitiam que fosse feito um julgamento de noite e da forma como foi. Em terceiro lugar, foram apresentadas falsas testemunhas que distorceram aquilo que Jesus disse em João capítulo 2, versículo 19. Parece que existe uma certa formatação na nossa mente. E nós, às vezes, acabamos entendendo aquilo que nós já tínhamos programado para entender. Por isso, nós precisamos renovar a nossa mente. Paulo diz que, como povo de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer é uma transformação de mente. Começa aqui, para depois vir para cá. Romanos 12, verso 1 e 2, Paulo fala sobre essa transformação. E então, a partir do versículo 3, ele começa a falar sobre a ação da igreja. Versículo 3 até o 6, ele fala dos dons que o Espírito Santo dá para que a igreja funcione. E na sequência, ele fala como é que nós devemos nos comportar dentro da igreja. Qual deve ser o nosso modus vivendi, a nossa maneira de viver. A quarta maneira ilícita foi que o sumo sacerdote obrigou o réu a responder. Não era lícito fazer com que o réu, sob juramento, proclamasse alguma coisa. A outra forma ilícita e injusta de agir foi a reação do sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote foi Arão. Arão teve 2 filhos dele, que entraram de maneira irreverente na presença de Deus. Levíticos capítulo 10 nos mostra que aqueles 2 irmãos, Abiú e Nadab, entraram na presença de Deus e provavelmente embriagados. Agiram com leviandade, no momento que Deus não tinha dito para eles fazer. Mas eles se autoproclamaram e se auto-induziram a fazer o que fizeram. E no verso 6 de Levíticos 10, Moisés diz para Arão: não chora, não abre a tua boca, fica quietinho. E Arão obedeceu. E este último sumo sacerdote fez exatamente o contrário. Rasgou as roupas e começou a berrar desvaradamente, influenciando a opinião de quem estava presente. Um juízo opressor, injusto e ilícito. Diante de tudo isso, o Filho de Deus, santo, puro, sem mácula, como um cordeiro,
para o sacrifício. Aquele cordeiro da Páscoa não podia ter uma mancha, não podia ter um defeito para ser aceito por Deus. E Jesus o é. E continua sendo. Ele não somente foi, ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não passou uma tinta sobre a dívida. Ele não pegou uma borracha espiritual e apagou a dívida. Não. Ele pagou a dívida. Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2 que aquele escrito de dívida, aquela dívida que havia contra nós, foi pregada na cruz junto com ele. Nós temos o pagamento pela nossa rebelião. Nós temos o pagamento pelo perdão dos nossos pecados. Naquela semana, quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele vem da Galileia e passa pela cidade de Jericó, e ali na porta ele faz o seu último milagre. Cura o filho de Timeu, um cego chamado Bartimeu. Zaqueu, que trabalhava no mesmo lugar onde o Bartimeu fazia suas esmolas, onde ele esmolava, ele conhecia o cego e provavelmente até deu algumas moedas para ele. Mas quando ele viu o milagre que aconteceu, ele não pôde ficar parado na coletoria. Ele correu adiante por onde Jesus tinha que passar. Ele sobe num sicômoro, Jesus o vê e diz: Zaqueu, hoje eu quero ficar na sua casa. O último homem a ser salvo no ministério de Jesus foi um ladrão. Ele se converte, ele promete dar metade dos seus bens aos pobres e fazer justiça agora. Se ele tirasse ou lesasse alguém, ele devolveria 4 vezes aquilo que ele tinha tirado. Êxodo capítulo 22, verso 1. Jesus vai para Jerusalém e ele sofre esse julgamento ilícito e injusto e ele é pregado na cruz. E o primeiro salvo por Jesus, após a sua morte, é um ladrão. Alguém que foi pregado ao lado dele na cruz, que reconheceu que era pecador e que mereceria aquele castigo. O primeiro salvo foi um ladrão. O último salvo foi um ladrão no ministério de Jesus. E o primeiro salvo, após a morte de Jesus, foi um ladrão. Porque ele morreu logo depois. E Jesus prometeu para ele: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não quando eu voltar na glória do Pai e dos anjos. Não, hoje mesmo te digo. Você vai estar comigo no paraíso. E desde então, Lucas 19:10, a afirmação de Jesus: eu vim para buscar aquilo que se havia perdido. Jesus está buscando. Os filhos estavam perdidos para habitar com o Pai por toda a eternidade. Não é mérito nosso. Não é porque nós fizemos alguma coisa. É graça de Deus. Graça maravilhosa. Graça de Deus. E hoje, quando nós vamos celebrar essa ceia, nós não podemos nos aproximar dessa ceia sem nos lembrar de que nós somos tão miseráveis e pecadores quanto aqueles 2 ladrões, Zaqueu e aquele homem da cruz. Não somos melhores que eles. Mas se Jesus salvou eles, por que não pode nos salvar? Essa mensagem do amor de Deus, de um Filho de Deus que vem e se entrega e é maltratado para nos salvar, essa mensagem precisa ser anunciada no mundo inteiro. E eu creio de todo o meu coração que o Brasil vai se tornar um celeiro de missionários para invadir todos os países antes da volta de Jesus. Os americanos perderam a sua vez. Deus usou a Europa para expandir o reino. Em 1700, William Carey, um batista, um sapateiro, saiu da Inglaterra para ir à Índia
para começar missões. E todo mundo dizia, você tem gente à sua volta que precisa conhecer do Evangelho de Jesus. Mas ele foi para lá. E ali começou as missões. No século XVIII, XIX, ali começou as missões americanas. Os americanos começaram a invadir o mundo com seus missionários. A junta de Richmond, da Convenção Batista do Sul, foi a maior missionária. Até hoje nós temos vários missionários no Brasil que são dessa junta, que estão aqui ainda fazendo um trabalho de evangelização no Brasil. E agora é a vez do Brasil. Eu creio nisso. Eu confio na providência de Deus. Mas isso não me isenta de orar. Isso não me isenta de dobrar meu joelho e clamar a Deus, Senhor, sara essa nação. Não só cantar aqui, como a gente cantou há poucos dias, sara essa nação. Mas de fato ser parte da cura dessa nação. Essa é a vez em que o Evangelho do Senhor Jesus está tomando proporções em nossa pátria nunca antes vista. Até 1822 era um domínio e poder romano. Depois que houve a independência, houve liberação para que evangélicos entrassem no Brasil. Mais de 300 anos não podia ter um evangélico nesse país. Os únicos que vieram, chegaram ao Rio de Janeiro, foram jogados da pedra, de uma das pedras lá no Rio de Janeiro e foram mortos. 30 e poucos cristãos evangélicos foram mortos ali. Então começou a evangelização desse país. O Evangelho, Igreja Batista, Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas varreram o chão brasileiro anunciando e plantando igrejas. E agora é a hora de nós termos da parte de Deus economia, condições financeiras, suporte para mandar missionários e sustentá-los lá fora. Para nós provarmos aquilo que Jesus disse para Paulo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Praticar aquilo que Jesus disse, invista no reino, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não destrói, nem a traça corrói. Façam tesouros no céu. Eu creio que Deus pode e vai mudar a história dessa nação. Aquele que duvida e fica apenas olhando, como pessoas que ficam ao lado de alguém que está brigando para ver quem vai ganhar, a fim de pular para o lado dele, não vai desfrutar. O que vai acontecer com essas pessoas, o que aconteceu com aquele general, aquele comandante do rei, quando Eliseu disse que haveria pão, haveria trigo, para que todos comessem. Ele disse, ainda que Deus abrisse as janelas do céu, fizesse chover comida do céu, não haveria. Ele disse, você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer. Ele foi atropelado na porta da cidade, foi pisoteado e morto. É hora do povo de Deus se posicionar. Não é pegar em armas. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10 que as nossas armas não são desse mundo, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas. Mentiras que foram vendidas por anos e anos. Foram formatando a mente das pessoas, que precisa de uma transformação, e essa transformação de Cristo começa com a nossa mente. Precisamos clamar a Deus para que Deus abra os olhos. O último milagre de Jesus foi abrir os olhos daquele cego Bartimeu. Ele enxergava, mas ele parou de enxergar. Ele disse, eu quero voltar a ver. Não foi como aquele milagre da cura do cego de nascença de João capítulo 9, mas o milagre de Jesus, de abrir os olhos do povo evangélico brasileiro, de não perder a oportunidade que hoje Deus está dando e colocando nas nossas mãos para a defesa das famílias, da ética, da honestidade e para a prosperidade deste país. Está em nossas mãos. Quer você queira crer, quer não. Quando o povo foi levado para a Babilônia, Deus disse através do profeta Jeremias, ore pela nação, ore pela sua cidade, para que ela prospere. Porque na prosperidade dela, vocês vão prosperar.
Vocês precisam manter-se fiéis. Na prosperidade do Brasil, a igreja evangélica vai prosperar. Esta nação pertence ao Senhor Jesus. Não pertence a uma imagem encontrada num riacho, quebrada. Essa nação pertence ao Senhor Jesus. E nós precisamos começar a declarar isso, a viver isso, a anunciar isso. Nós não temos outra mensagem. Essa é a única mensagem. Não somente cantada, Senhor, salva essa nação. Mas nós temos também um compromisso de ir por todos os lados anunciar Cristo. Amém?